vamos lá, Aquário. Aquário é um momento em que vocês estão ponderando bastante, e aqui mostra uma mudança de vida de forma radical. A gente fala assim, se não for da sua vida mesmo, tal, você vai mudar os seus valores de uma forma radical. É como se você fosse ver as coisas de maneira diferente. Então é um período de reavaliações profundas aqui. Ele mostra que o astral está te trazendo com generosidade, que as definições são satisfatórias, muitos problemas precisando ser solucionados, e ele te alerta para uma irritação permanente. É como se você estivesse o tempo todo irritado, por qualquer razão que seja, e ele diz assim, muita angústia, muito medo, mas tem que aprender a conviver com os fatos. E aí ele mostra que na casa dos valores, e os valores tanto significa o que eu ganho, né, do meu trabalho, ou então o que eu dou valor. E aqui mostra uma indecisão, uma inconstância. E aí ele mostra a necessidade de uma decisão definitiva, né, para que você possa ter estabilidade emocional. Aqui mostra uma proteção espiritual para que nada te atinja, e aparece aqui uma figura muito importante que seria uma pessoa assim, que a gente chama de proeminente, alguém que tem condições financeiras boas, melhores do que a sua, alguém que esteja estável na vida financeira, né? Quando aparece nos valores, provavelmente vocês conheçam alguém assim e que vai poder te dar algum tipo de suporte, né? Na casa das viagens, na casa dos irmãos e também da comunicação, é um momento excelente para pequenas viagens, é um momento de escolha aqui, e é assim, muitos aquarianos estão querendo construir algo novo, então, ou um negócio novo, ou uma casa nova, e começam a falar sobre isso, começam a expressar essa forma de pensar. Porque os aquarianos em casa, no lar, estão muito estressados. Existe aqui um momento que é um momento de aprendizagem. É muito, muito, muito importante que vocês entendam que é necessário uma transformação aqui para não sofrer mais. Então ele diz assim, é um momento de regeneração. Essa mudança que é falada no eu é uma mudança significativa para um novo ânimo, para ver o lado bom da vida, para não ficar só reclamando e assim se aborrecendo com a vida. Porque na casa do namoro, na casa dos filhos, é uma carta muito bonita, a carta da força. Ela indica a possibilidade da chegada de um ex-amor, né, na volta, o retorno de um ex-amor, ou então ela indica um novo amor, mas de qualquer forma, se você tiver filhos, é um momento de muita harmonia no relacionamento com os filhos, e ele diz assim, apesar de vocês, precisa com o próprio ego se encontrar, com o próprio ego para poder estruturar o seu emocional. É como se vocês estivessem assim, instáveis, decepcionados, frustrados, mas fica se segurando numa história que só te gera frustração. Então, a partir do momento dessa estrutura emocional interna, aí vocês vão conseguir ter um novo ânimo e vão conseguir abrir, né, essa emoção, não ficar tão fechado e tão reclamão. No trabalho e no dia a dia, um bom momento profissional, as coisas estão melhorando. Se algum de vocês tiver alguma questão de saúde, já estão no processo de cura. Ele fala que no dia a dia existe a necessidade de independência de um relacionamento a que eu me dedico e eu não tenho retorno. Então, por exemplo, se você tiver um chefe ou um trabalho, algo que você se dedique muito e não veja retorno, é o momento de você abrir mão.
Ele mostra aqui uma sociedade que pode vir aqui te dar suporte, te amparar. Ele fala que, apesar de não estar satisfeito com o que tem, é um momento de cura, é um momento de abrir essa percepção e fazer essa mudança que aparece logo na primeira carta. Então ele diz assim, essa busca da estabilidade nos relacionamentos, ela precisa começar pelo seu eu. Porque enquanto você não estiver estável consigo mesmo, você não consegue ter estabilidade nas relações afetivas, nem nas relações profissionais. Na Casa das Transformações, aparece o eremita e ele traz um momento favorável para assuntos ligados a negócios imobiliários, a compra, venda, troca, né? E também um momento favorável se você se esforçar. Se houver um esforço da parte do aquariano, ele colhe os resultados. Mas essa inconstância que dá no eixo é que faz ele não ter condição estável, nem emocional, nem financeira. Na casa da espiritualidade, do estilo de vida e também dos processos de justiça, mostra que é necessário mais estudo, mais aprofundamento, uma busca maior do que é a realidade mesmo. Sabe quando a gente tem que estudar o assunto para poder dar uma opinião? E aí ele mostra, se você quer melhoria no seu campo profissional, você precisa estudar para se graduar, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma vaga no seu trabalho e que para você ser promovido você tem que ter um mestrado ou um doutorado. Então é um momento de estudar, é um momento onde amizades de fora, do exterior, podem entrar em contato com vocês. Mas interessante que ele diz assim, muitos aquarianos estão simplesmente querendo abandonar o trabalho, sair e não olhar para trás. E essa inconstância acaba acarretando um desequilíbrio emocional e um desequilíbrio físico. E é interessante aqui porque o que acontece? Muitos aquarianos estão em busca da figura da mãe. É como se a mãe que tivesse que dar esse suporte. E aí a carta te indica, é necessário que você tenha um novo início, uma nova forma de viver. Baseado na primeira carta é assim, novos valores. É importante que haja uma transformação interna para que você possa ter equilíbrio mental e equilíbrio emocional e não ficar se apoiando só na figura da mãe. Nos planos a médio e longo prazo, um momento importante de novas oportunidades, novas amizades, novas ideias, um desejo em realizar. E aqui mostra que muitos aquarianos estão querendo novas alianças, tanto de casamento como de sociedade, mas a questão maior é assim, se não houver esse renascimento de mudar a estrutura interna, de não querer ficar se apoiando no outro, nada acontece. As coisas vão acontecer a partir desta decisão de o que eu vou fazer, como eu vou agir, sair dessa instabilidade emocional. Mostra que é um mundo muito pequeno onde vocês estão vivendo. É como se, sabe quando a gente fala assim, sai da sala, vai para a cozinha, sai da cozinha, vai para o quarto, sai do quarto, vai para a sala? Não enxerga o mundo e fica numa luta interna. E aí ele diz assim, muito medo e muita ansiedade. E aí como o aquariano acha que a responsabilidade é muito grande para ele sozinho, ele fica querendo se apoiar no outro. Então atenção, aquarianos, o seu dia a dia começa a melhorar, a sua saúde começa a melhorar, mas antes de qualquer coisa é muito importante que você tenha uma transformação interna, mudando os seus valores para que você possa ter um novo retorno da vida.